Eu acho curioso como que a gente convive com vários nomes, nomenclaturas, alcunhas ao longo da vida, sem muitas vezes questionar de onde vieram, como foram de fato batizadas. Um exemplo clássico para mim é essa aqui chamada de Lagoa dos Ingleses, hoje uma região tomada por condomínios entre BH e Nova Lima, na verdade aqui já bem Nova Lima, mas nas bordas da capital mineira, cuja nomenclatura usual corriqueira se trata de Lagoa dos Ingleses, embora também mais atualmente conhecida por Alphaville. Quem seriam os tais ingleses? Porque temos aqui essas curiosas arquiteturas de pretensões, ao menos inglesas. Bom, curioso é que para responder essa pergunta vamos ter que ir lá em Napoleão, por mais incrível que possa parecer. De todo jeito, bora correr, bora ir correndo e desvendando um pouco desse pequeno grande mistério que paira no imaginário ou não de quem circula a BR-040 sentido Rio de Janeiro, saindo de BH, e vê ao seu lado essa grande Lagoa Azul. Pois bem, antes de chegar em Napoleão propriamente, começar essa história de trás para frente, na atualidade, com alguns estudos que apontam um fenômeno curioso em relação à formação dos condomínios. Segundo alguns levantamentos, até os anos 2000 era comum que determinado bairro juntassem seus moradores, já ali abrigados num território em comum, e aí, por uma série de necessidades, facilidades, definiam a formação de um condomínio e até cercando as suas bordas. A partir dos anos 2000, tem-se uma mudança de paradigma. Opa, olha quem tá aí. Nossa, por pouco não vi. Capivarinha aqui, perigoso, viu? Inofensivas, pero não. Se demore de encontrar uma dessa de frente assim, ela se sentir ameaçada, meu amigo, já era. Aí, território delas. Bom, retomando, a partir dos anos 2000 tem-se uma mudança de paradigma, seja pela própria questão da violência, aumento dos índices relacionados à violência, como também fatores imobiliários. O que passa a acontecer é, primeiro, uma cerca e depois os moradores. O Alphaville, essa rede que se espalha por várias regiões metropolitanas do Brasil, não está presente só aqui nas bordas de BH, mas também em São Paulo e outras capitais, grandes cidades. Ela é um exemplo clássico desse processo de um loteamento que nasce depois do cerceamento. Ou seja, um condomínio bem contemporâneo, hoje acaba predominando a paisagem. Em todo lugar que olhamos há inclusive um certo padrão arquitetônico baseado em linhas retas, janelas, enfim, uma arquitetura muito mais limpa e talvez pouco delineada no marcador de tempo ou de escolas arquitetônicas clássicas, como vemos no próprio modernismo, Art Deco, Art Nouveau. Ainda há de se discutir e colocar numa caixinha qual que é esse parâmetro Alphaville de se construir e de se residir. Bom, mas esse não é o tema. Já divagando aqui, só para pontuar onde estamos, qual é esse território atual. Lagoa dos Ingleses, também atendida pela alcunha
de Alphaville, dado a presença desses condomínios contemporâneos, que aqui em específico passam a existir exatamente a partir dos anos 2000. Embora o loteamento mais intenso, a ocupação mais intensa, tenha sido nos últimos 5, 10 anos, da pandemia para cá, foi-se nítido a transformação da paisagem, com uma ocupação ainda mais plena, especialmente do lado de lá. Vim margeando desde a entrada e vou pegar agora uma trilha de conexão com a chamada Ponte Península dos Pássaros. Bora seguir na direção do que eu costumo chamar de centro histórico da Lagoa dos Ingleses. Existe isso? Vamos ver. Cruzando agora por baixo da Ponte Península dos Pássaros, seguindo na direção da barragem da Lagoa dos Ingleses. Bom, começar a retroceder no tempo. Embora hoje chamada de Alphaville ou Lagoa dos Ingleses, para os mais antigos ainda, aqui tinha ainda uma terceira alcunha conhecida por Lagoa Grande. Isso porque essa aqui é basicamente uma de 3 lagoas construídas bem no início do século XX, 1902, 3, salvo engano, com a pretensão de captar, de armazenar água, represar água, para serem usadas na usina hidrelétrica Rio de Peixe, que está vale abaixo, na direção mais ou menos ali de Honório Bicalho, naturalmente Rio das Velhas. E bem, por quem é que foram construídas essas lagoas e essa hidrelétrica? Claro, os ingleses. E aí, vamos aos pouquinhos matando essa charada. O que acontece é que existe uma certa figura heróica para muitos, especialmente para quem trabalha com mineração, está ligado a este ramo em alguma medida. Um sujeito inglês chamado George Chalmers, que veio a ser um dos superintendentes da mineradora da mina de Morro Velho, ou ainda St. John Del Rey Mining Company, isso lá no século XIX. Depois de uma sequência de acidentes que assolaram a mina, interromperam as suas extrações de ouro, muito notórias em todo o Brasil, quiçá no mundo. Temos aqui a presença de vários viajantes importantes, como Richard Burton, Speaks, enfim, bem como o próprio Dom Pedro I e II, ambos pisam no território de Congonhas de Sabará, antiga Nova Lima, para visitar a St. John. Bom, mas o que acontece é que quando George Chalmers assume como superintendente, seu grande desafio era reabrir a mina e fazer com que ela voltasse a prosperar como havia sido mais na primeira metade do século XIX. E aí, nesse meio tempo, esse meio caminho, ele percebe que a mina teria muito mais benefícios, muito mais lucros, se tivesse uma forma própria de gerar energia. Ele oferece isso para os acionistas ingleses que faziam parte da St. John Del Rey. Eles não topam investir no empreendimento de George Chalmers. Ele decide sair em carreira solo, abrir com seu próprio punho ou com seus próprios quinhões, sua própria grana, essa hidrelétrica. E aí, na realidade, a turma da St. John volta atrás e compra o projeto do George Chalmers. Então, lá nessa virada de século XIX para XX, é quando inicia-se, portanto,
a construção da usina hidrelétrica Rio de Peixe, e para isso era necessário represas, água, para que a energia fosse de fato gerada. Nasce uma das 3 lagoas, a Lagoa Grande. Temos ainda Codornas e a Lagoa do Miguelão, Capitão do Mato. O espelho d'água, naturalmente, sempre reflete o céu. Hoje, dia muito nublado, a água acaba com essa aparência esverdeada, levemente turva, mas em dias ensolarados, água azul, límpida, cristalina, deliciosa de se banhar, embora proibido. Hoje os loteamentos não permitem, a não ser em dias, atividades específicas, o mergulho na Lagoa Grande. Então basta neste momento a contemplação ou algumas surpresinhas que encontramos por aqui. Agora à direita, começando a avistar o centro histórico Lagoa dos Ingleses. Pouco mais de 4 quilômetros desde o início, temos aqui o centro histórico da Lagoa dos Ingleses. E por que é que chamam esta região desta forma? Acontece que temos aqui algumas das construções mais antigas no que se refere à Lagoa dos Ingleses. A se destacar duas casas bem antigas instaladas logo ali, a própria barragem, bem como outras estruturas relacionadas à construção e ao represamento desta água. Eu tenho inclusive uma imagem fotográfica destas casas, ainda possivelmente na primeira metade do século XX. Isso porque, embora o início das construções relacionadas a Rio de Peixe tenham começado em torno de 1902, 1903, foi só na década de 30 que elas ficaram prontas. Então, temos ainda algumas instalações antigas aqui, a julgar pela arquitetura, esses blocos de pedras assentados, conforme vimos em outra ruína, lá na possível estrutura remanescente da Fazenda Rabelo, Vale do Sereno. Temos estes blocos construídos com a intenção de elevar a casa e assim tirar a umidade do solo. E aí, quebrando aqui já à esquerda no rumo da Trilha da Matinha ou Trilha da Banqueta, fazer um desvio rápido na direção desta casa para fazer uma avaliação em relação à sua intenção ou uso inicial, possivelmente lá no início do século XX. Aqui, a considerar pela arquitetura e por alguns aparatos arquitetônicos, como a varanda, temos aqui ainda um tanque, uma certa pia externa. Muito nos parece se tratar de uma residência, embora, claro, muito possivelmente tenha sido usada para abrigar alguma pessoa ou um pessoal encarregado das obras de implementação da Lagoa Grande, uma das 3 grandes lagoas relacionadas à usina hidrelétrica Rio de Peixe. Todo esse complexo foi inaugurado só na década de 30, mas nessas 3 primeiras décadas já tínhamos as obras acontecendo, então muito possivelmente disso se trata essas construções ainda visíveis. E aí, chama a atenção aqui para essas pedras que estamos avistando, para fazermos um comparativo logo em breve, cena dos próximos minutos. Importante não só a espessura, como também a coloração e a forma
como elas estão assentadas aqui no solo. Bora dar sequência, agora Trilha da Matinha. Trilha da Matinha ou Trilha da Banqueta. Estes dois nomes coexistem para batizar esse trecho, que também liga a famosa trilha Milkshake, pode ser um dos inícios. E a razão dos dois nomes, naturalmente cada um à sua maneira, Matinha, em função da matinha que logo adentraremos, mas mais do que isso, porque temos as margens desta trilha, o chamado Córrego da Matinha, que também já atendeu pela alcunha de Córrego dos Pinheiros. De toda forma, na cartografia hidrografia mais atualizada, teremos o chamado Córrego da Matinha. Banqueta, Trilha da Banqueta, em função de termos a todo tempo, à direita, mais uma das tantas banquetas construídas pelos ingleses no território de Nova Lima. Já registramos por aqui o Rego dos Carrapatos, ou a Banqueta do Bananal, ambos bem próximos da sede urbana de Nova Lima. E dentre esses temos também o próprio Bicame, oriundo também de um rego, de uma banqueta. Esse método amplamente utilizado pelos ingleses para desviar e captar água nos processos minerários, auríferos, ali no descortinar do século XIX. Entrando agora aqui propriamente na região de mata. Hoje não é o caso porque a temperatura está bem amena, mas normalmente aqui se torna um excelente abrigo nos dias de sol quente. Ao mesmo tempo, é um belo de um encharque, barro puro. Inclusive, vale citar que o nome Milkshake, explicação da querida Jeane, ciclista de longa data, vem em função das bikes saírem dessa região tão contaminadas de barro, que mais parecia um milkshake. Basta imaginar a bike passando nesse momento nessa área encharcada para conceber o estrago nas rodas, no corpo, enfim. Tá certo, mas onde é, afinal, que vai entrar Napoleão nessa história? Vou até caminhar porque vamos precisar voltar algumas centenas de anos agora. O que acontece? Vamos lá, aulinha de história. Provavelmente você deve se lembrar disso em algum lugar, em alguma gavetinha guardada por aí. Mas depois da Revolução Francesa, em 1789, estamos falando do fenecimento do século XVIII, os últimos anos do século XVIII, Napoleão assume como imperador da França, e aí começa aquele momento de expansão ao território europeu, conquistando outras nações. Uma de suas principais inimigas ou adversárias era quem? Inglaterra. E aí, como Inglaterra tinha uma marinha muito forte, Napoleão decide criar o chamado bloqueio continental, que era basicamente uma proibição que outras nações europeias negociassem, fizessem comércios com Inglaterra, buscando assim enfraquecer aquele país, aquele território. E aí, Portugal, que já tinha, não só tinha algumas negociações, mas também algumas obrigações para com a Inglaterra, continuou fazendo esses negócios. Napoleão não gosta de nada dessa história, promete uma invasão a Portugal, e aí, em 1808, temos a chegada ou a fuga da família real portuguesa para Brasil Colônia. É a primeira vez na história que uma família real vai morar em sua colônia, em uma de suas colônias. Portugal
é amparado pela Inglaterra, muito interessada nos acordos e também nesse território, que já fazia uso em grande medida. Nosso ouro, certamente, grande parte foi parar já na Inglaterra ali no século XVIII. E aí, enfim, quando a família real chega no território hoje Brasil, naquele Brasil colônia, o terreno, o país, a terra é tão devastada porque não era permitido indústria, as estradas totalmente sucateadas, só podiam existir as estradas reais e, enfim, tantos outros atrasos que eles são obrigados, deixa eu só não escorregar aqui agora, eles são obrigados a fazer o que se chama de abertura dos portos. Basicamente, a abertura dos portos para negociações com nações estrangeiras que não fosse mais só exclusivamente Portugal. Quem que entra nessa jogada? Inglaterra. E aí a Inglaterra chega por aqui com vários interesses, o principal deles se torna, claro, a mineração. Até aquele momento, toda a exploração feita no Brasil era muito aquém da tecnologia encontrada, oferecida pelos ingleses. Então tem-se uma nova fase da exploração aurífera. E aí, uma das principais companhias, se não a principal companhia desse período, é a chamada St. John Del Rey Mining Company, a qual mencionei como superintendente o George Chalmers. Mas isso, eles chegam aqui inicialmente para se assentar em São João del Rei, daí o nome. A mina de lá não tem tanto sucesso, acabam vindo para a região da velha Congonhas do Sabará, hoje Nova Lima. E aí começa-se então a exploração inglesa, a presença inglesa nesse território. E aí a historinha que se desenrola é a que vínhamos contando até então. George Chalmers chega como superintendente logo depois e aí vai idealizar o complexo hidrelétrico Rio de Peixe, Lagoa Grande e por aí vai. Ó, seguindo pela banqueta, aqui vai ser o nosso caminho, porém uma esquerdinha nos leva até uma surpresinha especial. Começou a chover, mas estamos em região de cabeceira, nascente, então não oferece tanto risco assim. Fica o recado, sempre bom observar, porque água corrente, cachoeira e chuva não combina, a não ser que você saiba onde esteja pisando. Pensa um lugar escorregadio, aqui é mais. Especialmente agora com esses primeiros pingos de água. Tô segurando em tudo que eu posso e não posso aqui para ficar de pé. Vale o recado de redobrar a atenção, mesmo em dias secos, a inclinação aqui é muito severa. A imagem nunca capta o que de fato é o perrengue, a inclinação, mas pode confiar que vale a pena. Pô, sair de casa sempre vale a pena, mas cuidado em primeiro lugar sempre. Ó quem tá aí, poucos metros, saindo à margem da banqueta. Cachoeira da Matinha. Se o terreno me permitir, vou até lá. Vamos esperar. Eita! Agora sim! Em função das chuvas, um pouco turva, mas normalmente bem cristalina. Aqui eu gosto de ficar naquele pedacinho ali entre as pedras, forma quase uma jacuzzi maravilhosa. E aqui um pocinho mais avantajado, também dá pra curtir legal. O único porém aqui é que muito fechado, muitas árvores, então sol não entra. Rolê bom pra vir meio-dia, sol comendo, que aí fica bem abrigado, quente, confortável. Mas fora isso, é passar frio, porque é basicamente só filetes de sol. Bora seguir. Desci só pra
registrar essa surpresinha. Não dá para entrar na Lagoa Grande, mas Cascatinha da Matinha, muito próximo. E aqui dá para ser feliz. De volta à banqueta. Parece que a chuvinha não vai vingar. Sol até tentando sair. E olha que massa. Em vários momentos a trilha entra para dentro da banqueta, efetivamente. Entra e sai. Acabei de entrar e agora já tenho que sair. Região já alagada. Tudo muito escorregadio. Qualquer passo dado errado vai embora, meu amigo. Vai parar lá dentro do córrego da Matinha. Mesmo aqui, essa parte de pedras ainda mais treta. Poucos metros depois da trilha de conexão com a Cascatinha da Matinha, temos mais um acesso à esquerda de quem vem da Lagoa Grande para cá. Marcador, essa pontezinha quebrou aqui. Temos mais um possível contato com o córrego da Matinha. Esse aqui muito mais tranquilo do que o anterior. A trilha não é tão inclinada, nem tão escorregadia, embora sempre importante tomar cuidado ao pisar em pedras e raízes, que é o que normalmente escorrega mais. Descendo pouquíssimos metros, coisa de 50, 70, já dá para se ouvir o barulho da água e chegar numa porção ainda mais alta do córrego da Matinha. Aqui, contudo, embora acesso mais fácil por via de trilha, para se acessar a água, um trecho mais delicado. A parte escorregadia está bem próximo do acesso à água. Chegou aqui colado nela, redobra a tensão, já era. Aqui bem fundinho, gostoso de mergulhar, uma quedinha ali para refrescar, massagear as costas. Logo adiante, poucos metros, é o encontro de onde estivemos agora há pouco. Voltando mais uma vez à banqueta. E agora teremos a terceira saída à esquerda. Primeira, Cascatinha da Matinha. Segunda, parte alta da Matinha. E terceira, esquerda, conexão entre Trilha da Matinha e Milkshake. Pouquíssimos metros já se cria conexão com a Milkshake. Essa trilha icônica para a galera da bike. Claro que também muita gente corre por aqui, mas território especialmente dos ciclistas. Atravessou, chegou, diversão garantida. Para cá, seguiremos banqueta, agora na direção da maior curiosidade que temos na região Lagoa Grande. Pois bem, estamos nos aproximando agora da questão mais curiosa e inquietante que temos nessas proximidades. Claro que existem outras por perto, como o Forte Brumadinho, mas aqui, ó, no lugar de seguir à esquerda pela banqueta, quebrar uma direita. Muito usual também para a turma da bike. E é curioso porque passei por aqui por mais de 20 anos, possivelmente, até reparar pela primeira vez
nessa suntuosa ruína. Eu imagino, inclusive, que a razão de eu nunca ter reparado nela e outras pessoas mais é o fato da trilha aparentemente antes cortar por fora e ela estava tomada então pela mata. Bom, seja como for, a grande questão é que estamos diante de um paredão enorme. São mais de 20 metros de extensão, 30 metros possivelmente, ocupando toda essa porção que vemos agora. Aqui, logo de frente, um bom indício do que poderia ser tecido. Temos ainda uma certa escadaria em trapézio, sugerindo acessos laterais deste lado e do lado de lá para cá, ambos acessando o que em algum momento aparenta ser uma construção, uma residência ou, claro, uma fazenda. Já estive ali em cima algumas vezes a observar, a buscar outros indícios, mas até onde consegui pesquisar, adentrar, não encontrei nada senão as próprias pedras assentadas. Conforme vemos aqui a lateral da casa, muito provavelmente, e agora pisando no que seria a residência de fato. Estamos neste momento dentro do que deveria ser a casa. Muito difícil a gente encontrar as paredes, porque as construções deste período, o que me aparenta ser século XVIII ou, claro, talvez até mais possivelmente século XIX, eram feitas de pau a pique, ou seja, barro, madeira, materiais que com o tempo, sem as devidas manutenções, acabam se desfazendo. E aí, eu pedi para reforçar a atenção naquelas pedras avistadas na entrada da trilha da Matinha, justamente pelo fato de percebermos aqui, além de blocos muito maiores, temos também uma contaminação de lodo e o escurecimento das pedras muito mais profundo do que o verificado lá. Claro, estamos em uma região de mata, lá é mais desabrigado, isso em si já muda muito o estado em que encontraremos esses blocos de pedra. De toda forma, pela forma como ele está assentado, pelo volume, pelo espessamento das pedras, muito sugere ser uma ruína bem mais antiga do que aquelas construções próximas da barragem, construídas no século XX, início do século XX. Aqui então algo que muito sugere ser ainda mais antigo. Ali para trás ainda se segue uma certa lateral, como se fosse uma espécie de tanque, alguma sugestiva construção até de lavagem de ouro, quiçá minerais. Difícil supor, demandaria presença aqui de geólogos, pessoas mais habilitadas nessa área para poder ir a fundo. Estamos bem próximos da banqueta, a banqueta sabida, notória, até onde se sabe na verdade, construída pelos ingleses no início do século XX, mas temos aqui captação de água muito próximo. Estamos nas cabeceiras, nas nascentes do córrego da Matinha. Então, para ser uma fazenda, é um pulo, é um passo, dada essa proximidade do curso d'água e essa necessidade sempre de abastecimento para usos residenciais e outros mais. Chuva entrando com força nesse momento. Pergunta que não quer calar é se algum dia teremos um vídeo sem chuva neste canal. Bom, já vou me despedindo então, porque melhor concentrar nesse retorno. Espero que tenham gostado desta história, esta bela viagem no tempo. Da próxima vez que perguntarem sobre a origem da Lagoa dos Ingleses,
já podem afirmar também essa ligação com Napoleão. Por que não? É isso aí, salve, salve! Seguimos visitando, velejando os nossos mares de morro, atrás das histórias perdidas, não contadas, mal contadas. Afinal, Minas são muitas e temos muito a dizer sobre elas. Valeu, salve, salve! É isso. Até a próxima. Valeu.